O Supremo Tribunal Federal nega pedido da Procuradoria-Geral da República e mantém resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news. Repórter Bruno Pinheiro de volta com a gente. O STF, então, libera o TSE para continuar esse combate contra as notícias mentirosas, Bruno? Justamente isso, Adriana, você é um ótimo dia, que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, 9-2, esse foi o resultado de um julgamento que durou 24 horas em plenário virtual, que é naquela modalidade que não há um discurso, é realmente o voto inserido ali no sistema do STF na Suprema Corte. Então, para a gente entender, como você muito bem antecipou, Augusto Aras havia ali respondido que era uma censura antecipada que reunia ali essa autoridade dos ministros da Justiça Eleitoral e aí acabou fazendo uma solicitação que essa análise fosse levada ao colegiado ali em plenário virtual. E diante disso, o resultado se repetiu. 9-2, encerrou meia-noite, e aí acompanhar o relator, o ministro Edson Fachin, que disse o seu voto ali que era importante, que não estava tirando nenhum tipo de discurso, mas que era importante combater essas notícias falsas em até 2 horas serem retiradas do ar, das redes sociais ou de qualquer tipo de campanha. Junto com esse julgamento, fica autorizado e decidido que também as campanhas eleitorais nas redes sociais 24 horas antes já estarão suspensas, diferente do que a gente viu lá no início, no dia 2 de outubro, que até um dia antes, à noite, a gente ainda via nas redes sociais, no YouTube, inclusive, quando ia assistir algum tipo de vídeo, um anúncio do candidato. Agora isso não mais estará autorizado, nem antes e nem 24 horas após as eleições. 9-2, esse foi o resultado, julgamento virtual no STF durante essas últimas 24 horas, Adriana. É isso, perfeito, Bruno. Até daqui a pouco de novo. Roberto Mota, está funcionando esse ano esse combate à fake news? É possível diferenciar o que é mentira, o que é verdade, o que é liberdade de expressão, o que é censura? Esse é um comentário que a gente tem que fazer com cuidado, Adriana. O direito brasileiro está sofrendo inovações, né? Eu converso com muitos advogados e a maioria deles tem dificuldade em explicar essas inovações que o direito brasileiro está sofrendo. Todo mundo que acompanha as notícias também está percebendo que uma parte da história do nosso passado está sendo reescrita, né? Há coisas que ocorreram, mas agora a gente não pode mais descrever exatamente como elas ocorreram. E o problema é agravado porque isso tudo ocorre de uma forma assimétrica, né? Um dos lados da disputa política, ele é constantemente beneficiado por essas inovações jurídicas, e o outro lado é sempre prejudicado. Essa atividade, né, primeiro da inovação constante do direito e depois de se reescrever a história, ela traz muita apreensão, traz muita preocupação para aquelas pessoas que realmente defendem a democracia, o Estado de Direito, a República. O Zé Maria ontem, aqui na Jovem Pan, fez uma observação muito importante. Ele disse de outra forma uma coisa que eu sempre digo: não existe solução para o problema de opinião ruim. Todo mundo tem direito a ter uma opinião ruim, né? A gente pode não gostar, a gente pode não querer ouvir. De repente a gente aperta a tecla mute da TV e deixa a pessoa falando em silêncio. Mas essa é a solução. Ouvir mentiras, ouvir besteiras, ouvir até coisas ofensivas é o preço que nós pagamos pela liberdade de expressão. Se nessas coisas que são ditas houver crime de injúria, calúnia ou difamação, entra em ação a legislação penal. Se por acaso nós fomos prejudicados financeiramente, processamos por danos morais. É isso. Fora disso, é criminalização da opinião e censura, e isso nunca é a solução. Amanda. Eu acho que tem uma diferença, Adriana, é uma luta muito inglória e é um terreno sensível, delicado, pantanoso. Nós estamos apenas começando a navegar por esse terreno e talvez nos faltem instrumentos. E se faltam esses instrumentos a nós como sociedade civil, também faltam ao Tribunal Superior Eleitoral, que é o juiz dessa eleição. Agora, existem as opiniões ruins, como disse o Mota, e concordo com ele, e essas não devem ser em nenhum momento coibidas ou censuradas pelo tribunal, e existem pura e simplesmente mentiras. Por exemplo, quando a campanha do presidente Bolsonaro fala que o PT ou o presidente Lula
vão fechar templos religiosos, vão fechar igrejas, isso é mentira. Da mesma forma que quando a campanha do PT diz que o presidente Bolsonaro é pedófilo ou o associa à pedofilia, ou diz que o Roberto Jefferson é coordenador da campanha de Jair Bolsonaro, também é mentira. Então existem opiniões ruins e existem mentiras, e são as mentiras que têm que ser coibidas. Quero retomar uma fala aqui do ministro Edson Fachin, que foi o relator desse julgamento ontem no STF, que diz o seguinte: uma eleição com influência abusiva do poder econômico não é normal nem legítima, vale dizer, não é livre nem democrática. A liberdade de expressão não pode ser expressão do fim da liberdade. Então, se você, como no discurso, você ataca instituições, prega a volta do AI-5, o fechamento do Supremo, do Congresso, isso tem que ser coibido de alguma maneira, porque isso implica no fim da liberdade e no fim da democracia. Então, sim, estamos num momento de muitas mudanças, num momento muito desafiador, certamente muitos erros foram cometidos, tanto por parte do tribunal, como por parte das campanhas também, que disseminam fake news, que disseminam mentiras propositalmente. Tanto é que nesse segundo turno temos um debate muito fraco e muito frágil de propostas. Não há propostas, não debatemos o futuro do país. Nenhuma das duas campanhas faz isso, nem a do PT, nem a do presidente Bolsonaro. Eles só se agridem mutuamente, porque é uma batalha de rejeições. Eles acreditam que o candidato que tiver menor rejeição vai vencer o pleito. Por isso, desconstrói a imagem do outro. Só que desconstrói com base, muitas vezes, em mentiras, em inverdades. Então é preciso minimamente uma modulação, uma moderação desse debate, porque aí quem tem muito poder econômico, quem faz muitos anúncios mentirosos no YouTube ou na televisão, pode acabar levando a melhor, só que leva a melhor com base em mentiras. Mota pediu? Eu gostaria de colocar de novo meu ponto de vista aqui. Como eu expliquei, existem remédios já para se lidar com essa questão. A partir do momento, são dois pontos importantes. Primeiro, a partir do momento em que você dá a alguém, a uma entidade, uma instituição, o poder supremo de dizer isso pode, isso não pode, isso é verdade, isso não é verdade, você está dando a essa entidade um poder que não existe numa república, né? Porque na república você tem 3 poderes equilibrados e essa entidade, essa pessoa que vai ser o juiz supremo da verdade, ela tem que estar totalmente imparcial fora do processo político. Também é uma coisa muito complicada. Tá? E o segundo ponto, eu volto a dizer, é você buscar equivalência moral entre posições que não são equivalentes. E, infelizmente, devido às restrições às quais a Jovem Pan está submetida, eu não posso entrar em detalhes sobre isso, mas as pessoas sabem ao que eu estou me referindo.